Boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo. Vamos começar? Desculpa o atraso. É muito bom estar aqui com vocês, tá? Bem-vindos ao Conecta Cred, um evento aqui do Grupo Loft, de Cred Home by Loft, tá? Para quem não me conhece, sou Bruno Gama, CEO da Cred Home by Loft, e vamos tirar aqui um tempinho hoje à tarde para falar de um produtaço que eu acho que todo mundo tem que conhecer, que é o Home Equity, tá? Então, eu acho que é uma pauta específica para a gente desenvolver e se aprofundar num produto específico e que eu acho que vai ser um banho de loja em todos vocês, porque, de fato, esse é um produto bastante estratégico e muito importante para todo mundo que hoje trabalha na cadeia imobiliária. Então, estamos recebendo alguns convidados ainda, tem gente entrando, mas a gente, em respeito ao pessoal que entrou duas e pouquinho, a gente já vai começar, tá? Então, obrigado pela presença de todos. A ideia hoje é a gente apresentar aqui, como eu falei, o Home Equity. E para te dar uma visão geral para todo mundo, o Home Equity é um produto que está no portfólio hoje do Grupo Loft, aqui da Cred Home. É um produto muito importante para o nosso portfólio, ele complementa muito a oferta que a gente tem hoje do crédito imobiliário. E ele é um produto que todos vocês que trabalham no mercado imobiliário tinham que ter aqui no bolso, né? Você corretor, você dono de imobiliária, você gestor de imobiliária, você que trabalha com proprietários de imóveis, você trabalha com compra e venda, tem que conhecer o Home Equity, porque esse é um produto fundamental para a sobrevivência financeira, na minha visão, e alicerce financeiro do novo mundo de crédito que o Brasil vai ter em 5, 10, 15 anos. Tá? Eu vou explicar um pouco por quê. Home Equity, pessoal, para quem não conhece, é o crédito com garantia imobiliária. É um crédito de uso livre que você utiliza usando o imóvel como garantia e onde você tem, basicamente, um colateral imobiliário que te garante que você tem um empréstimo de longo prazo a um custo muito baixo. Hoje, disparado, o Home Equity é a linha de crédito mais barata hoje no Brasil. Então, a gente é comparável somente com o crédito imobiliário para aquisição de imóveis, né? Como o Home Equity tem uso livre, a gente trabalha ele como uma linha de crédito diferente. E por que esse crédito é tão legal? Primeiro, porque a base do Home Equity é o imóvel. Só para vocês terem uma ideia, eu tenho um número interessante aqui. No Brasil, existem 40 a 45 milhões de imóveis não alienados, quer dizer, que não estão em processo de crédito imobiliário ou não estão alienados juridicamente, fiduciariamente, que podem ser utilizados como colateral para um empréstimo de home equity. Então, é uma base gigante de trilhões de reais e de 40, 45 milhões de imóveis que você, profissional do mercado imobiliário, pode usar para fazer o seu cliente tomar crédito barato. Esse é um pouco do intuito, e é por isso, um dos grandes motivos, que o Home Equity vai crescer tanto no Brasil, como já cresceu fora do Brasil. Ele é uma das principais linhas de crédito nos Estados Unidos, na Europa, e principalmente na Ásia. E no Brasil ele é pequenininho, ele está começando, por isso que a gente tem uma certeza muito grande. Esse produto é um produto que vai estar na sua prateleira com certeza nos próximos anos. Ele é um produto que vai ser um dos mais relevantes no Brasil nos próximos anos. A gente não sabe definir se vão ser 1, 2, 5, 7, 10 anos, mas a gente tem muita garantia, muita certeza de que esse produto vai ser relevante na base de crédito e na cadeia de crédito brasileira. E explorando um pouco mais esse tema, por que a gente acha, além dessa base de imóveis ser muito relevante, por que a gente acha que ele vai crescer? Porque crédito no Brasil sempre foi um crédito de curto prazo. 70%, 75% do crédito do Brasil é crédito de 3 anos, 36 meses. É o crédito do cheque especial que você toma, é o rotativo de cartão de crédito que a tua esposa toma, é o crédito pessoal, é o consignado. Essa é uma base de crédito que fez um pouco o behavior finance do brasileiro, quer dizer, a maneira como o brasileiro tomou crédito foi através dessas linhas que eu comentei com você, na maioria das vezes. Ele toma um crédito alto, ele entra no cheque especial, ele toma no cartão, ele faz o rotativo do cartão, ele toma um crédito pessoal, ele faz um consignado em função do salário que ele tem. E a maioria dessas linhas de crédito é muito cara. São linhas de crédito, hoje, a grande maioria delas está em 3 dígitos de custo. Então, praticamente todas as linhas de cheque especial e rotativo de cartão estão acima de 100% taxa de juros anual. Tem casos de 200, 300, a gente conhece até casos de 400, 500% de taxa de juros ao ano, e que as pessoas estão tomando pela facilidade, pelo comodismo,
e por não ter realmente uma educação financeira e uma capacidade de tomar decisão de melhor qualidade, como a gente está fazendo aqui, de colocar esse produto à disposição. O resto do mundo, essa cadeia é invertida. A maior parte do crédito está em crédito de longo prazo, que é o home equity e o mortgage, que é o crédito imobiliário. É exatamente 70%, 80% do crédito nos países desenvolvidos. E o Brasil é o contrário, é invertido. Então, uma das bandeiras nossas é trazer essa consciência do uso adequado da dívida, que a gente chama do crédito, pelo brasileiro. Lembrando que tomar crédito é bom, é saudável, desde que seja um crédito benéfico para o cliente. É um crédito de longo prazo e é um crédito que você, basicamente, tem uma capacidade de pagar um juros muito baixo. Então, a gente tem uma visão de que a taxa de juros que a gente aplica, a gente vai falar isso hoje, ela é muito baixa comparada a qualquer outra linha de crédito. Então, a gente consegue transformar aquela dívida que o cliente tem em curto prazo numa dívida alongada, de longo prazo, pode chegar a 20 anos, e num custo muito mais baixo, e numa parcela muito menor. Então, isso facilita a pessoa, o cidadão consegue começar a se organizar financeiramente em cima das necessidades financeiras que ele tem, olhando um horizonte maior do que os próximos meses, né? Que é o que costuma acontecer, olhando anos assim adiante e trazendo essa realidade para ele. Então, pessoal, o convite aqui hoje é um convite super importante da Credit Home by Loft. Eu vou trazer daqui a pouco aqui o head da área, que é o Diego Rato, para falar no detalhe esse produto, mas o convite de vocês entenderem por que esse produto está vindo para chegar definitivamente no Brasil, fincar a bandeira, e ser um dos produtos mais importantes, escuta o que eu estou falando, mais importantes na cadeia de crédito do Brasil nos próximos anos. Vocês vão lembrar dessa palestra em outubro de 22, daqui a alguns anos, quando vocês entenderam o que o Home Equity virou no Brasil. Quem entrar antes, bebe água limpa. Quem começar a operar agora, o Home Equity, sai na frente, tira vantagem, sabendo que você vai vender o Home Equity para qualquer proprietário de imóvel que tem na sua imobiliária, que tem na sua base de clientes. Tão simples quanto isso. A gente vai explicar um pouquinho mais disso, mas assim, a oportunidade está na nossa cara, o produto está pronto, fácil de tomar, simples de entender. Ele é utilizado em qualquer proprietário de imóvel do Brasil. Você tem um imóvel, ele está formalmente legalizado, tem matrícula, tem IPTU, a gente consegue facilitar esse acesso e você consegue facilitar, dar uma benfeitoria para o teu cliente, sabendo que esse é uma linha de crédito muito barata e que faz todo sentido ele tomar, ou para reorganizar a vida financeira, que é trocar dívidas, sair dessas dívidas de curto prazo, ou para fazer uma empreitada, ele quer empreender, ele quer reformar seu imóvel, ele quer abrir um negócio, ele precisa de crédito para alguma coisa. Isso tem se tornado cada vez mais comum. Então, quero agradecer a todo mundo pela presença hoje. Obrigado aí por esse tempo. A gente vai agora entrar numa apresentação falando um pouco mais do produto. Fiquem à vontade para me procurar. Meu e-mail é bruno.gama@credithome.com.br para tirar qualquer dúvida, precisar de alguma coisa. E a gente aqui de Credit Home by Loft está à disposição para atender vocês no crédito imobiliário, mas no Home Equity também. E eu quero que vocês saiam daqui aprendendo um pouco mais desse produto e com vontade de vendê-los, tá? Obrigado, galera. Eu vou chamar aqui o Diego Rato. Valeu. Bem-vindo, Rato. Obrigado, Bruno. Boa tarde, pessoal. É sempre um desafio continuar depois do Bruno falando, né? Mas acho que ele trouxe vários pontos bem importantes, legais, e é muito do meu objetivo com vocês hoje aqui, de mostrar o porquê realmente a gente acredita que esse produto nos próximos anos vai ser tão relevante, né? E por que todo mundo já deveria estar olhando para ele agora, tá? Então, acho que vamos começar do começo. Não tá passando aqui. Só um segundinho, tivemos um probleminha técnico aqui. Não está passando. Passa para mim, por favor. Então, falando do produto em si, eu acho que começa aí até muito da etapa que ele está de vida, de ser um produto ainda novo aqui, começa pelo nome, né? Então, ainda não se tem um consenso, né? A gente fala aqui home equity, mas vocês já devem ter escutado falar de crédito com garantia de imóvel, empréstimo com garantia de imóvel, CGI, EGI, né? Porque ficou um nome grande, as pessoas abreviam, Use Casa, que é como o Santander chama. E, assim, todos esses nomes falam um pouco do que o produto faz, mas a definição que eu mais gosto e que eu acho que ela fica mais clara é essa que está em vermelhinho aqui, né? Que a gente é um refinanciamento para quem já tem um imóvel. E por que o Diego gosta muito dessa definição? Porque ninguém tem medo de fazer um financiamento imobiliário hoje em dia. Você não atrela nada ruim, né?
E, às vezes, quando a gente fala de crédito com garantia de imóvel, de home equity, as pessoas ainda têm aquele legado, aquele passado que remete à hipoteca, que não é uma coisa muito boa, né? Que era um produto que era fadado ao fracasso, né? E então, quando a gente traz e associa esse refinanciamento, a pessoa já associa algo bom, que hoje em dia é a maneira que possibilita você ter seu imóvel próprio, né? Muito difícil alguém comprar o primeiro imóvel à vista. Então, é por isso que eu gosto muito dessa abordagem. E, na prática, né, como até o Bruno adiantou, o que o cliente faz é, ele coloca o imóvel dele em garantia de uma operação de crédito, e aí a única diferença do financiamento é que no financiamento ele não tem o imóvel, e aí por isso ele dá o imóvel que ele está comprando como garantia, logo o dinheiro que ele recebe vai para o vendedor. Né? Então o dinheiro não passa por esse cliente. Como nesse caso ele já tem o imóvel no nome dele, o dinheiro vai para ele e ele pode fazer o que quiser. E essa é a maior mágica desse produto. O dinheiro é de uso livre. Então, ele pode usar para diversas coisas, a que mais casar ali no dia a dia do cliente de vocês. E aí, avançando, eu acho que antes da gente falar mais do produto, né, eu quero trazer um panorama de mercado. E aí, isso aqui são números, né, que a gente pegou da ABCIP, que são mostrando como está o mercado de home equity no Brasil e por que é tão importante para todo mundo aqui, e por isso que vocês estão hoje com esse tempo reservado para aprender, para escutar mais sobre esse produto, que são esses dados aqui. Então, quando a gente olha aqui em 2021, o mercado de home equity no Brasil originou 5 bi e meio, mais ou menos, tá? Em 2022, a gente só tem dados até agosto e a gente já está com 4 bi 300. Ou seja, o mercado esse ano vai ser bem maior do que o ano passado. Então, até em agosto, se a gente pegar o crescimento do ano passado, né, então a gente terminou o ano passado ali fazendo 500, 550 milhões por mês. Esse ano a gente já está na casa dos 650, beirando 700. Então, o mercado cresceu 30%. Sim, o mercado cresceu 30%. Financiamento, acho que todos vocês, aquisição, trabalham, estão sofrendo. O mercado está mais difícil, com todo o aumento das taxas de juros, né? Então, o mercado encolheu 11%. Então, a gente pegar os dados até julho, né, do que foi originado de aquisição em todo o mercado, esse mercado encolheu. E ainda tem todo o fator de banco público entrando mais forte, que às vezes dificulta para vocês na ponta. Então, assim, isso aqui é mais para mostrar o como é importante vocês diversificarem a carteira e estarem, né, saberem já oferecer um produto que está crescendo, mesmo num ano difícil, como está sendo esse para a parte de crédito imobiliário. E aí tem um dado bem bacana que eu trouxe aqui, que isso aqui é dado do Banco Central, tá? No ano passado, o valor emprestado na modalidade de home equity, né, foi 5,4 bi, que foi o que eu falei para vocês. Isso não chega a 0,1% do PIB, que foi, né, 8,7 trilhões. E aí o próprio Banco Central tem estudos que enxerga esse produto tendo uma carteira de 20% do PIB. É muita coisa, né? Então a gente está falando aí de crescer 200 vezes. 200 vezes. É muito crescimento. E um outro dado legal é que em Crazy Home by Loft, o que a gente fez de home equity esse ano já cresceu 80%. Ou seja, a gente já fez quase que o ano passado inteiro. Né? Então, a gente vem surfando muito bem esse movimento, né, capturando, e a gente vai falar também um pouquinho mais do porquê que a gente tem conseguido fazer tudo isso. Então, a gente trouxe um videozinho aqui, que acho que é um resumo bem bacana de o que a gente faz, né? Como que a gente gera valor, um pouquinho sobre home equity. Então, eu vou começar aqui com ele, depois a gente vai disponibilizar, vocês podem mandar isso para cliente, para até outros parceiros de vocês, e aí depois a gente começa a entrar um pouquinho mais a fundo. Sabia que o seu imóvel pode te dar acesso ao melhor crédito do mercado? É isso mesmo. O crédito com garantia de imóvel, também conhecido como home equity, é uma solução para quem precisa de Só um dinheiro minutinho, rápido. pessoal, que acho que não está saindo som para vocês, né?
Sabia que o seu imóvel pode te dar acesso ao melhor crédito do mercado? É isso mesmo. O crédito com garantia de imóvel, também conhecido como Home Equity, é uma solução para quem precisa de dinheiro rápido para usar como quiser. Pode ser para quitar dívidas, investir em seu negócio, reformar seu lar ou até mesmo para viajar. A decisão é toda sua. Afinal, com esse crédito, é possível acessar até 60% do valor do seu imóvel. E os benefícios não param por aí. São até 6 meses sem parcela, com até 20 anos para pagar as prestações mensais. E a menor taxa do mercado quando comparada a outros tipos de crédito pessoal. Quer saber por que a Credit Home by Loft é a melhor escolha para essa solução? Vem que eu te conto. Em um processo tradicional, vários profissionais entram em contato para pedir informações, documentos e não há um atendimento personalizado. Com a Credit Home by Loft, você terá o seu próprio especialista disponível para ajudar em todas as etapas, com transparência e agilidade. E ainda negociamos com os principais bancos e fintechs do mercado. Além disso, da forma tradicional, você enfrenta burocracias que não existem por aqui. Com a gente é tudo 100% digital, contando sempre com uma das nossas pessoas à disposição para te atender. Então já sabe, né? Se você procura um jeito fácil e seguro de ter dinheiro na conta, com liberdade para usar do seu jeito, é Credit Home by Loft. Fale com nossos especialistas e solicite a sua proposta. Boa, pessoal. Então, acho que aí é um videozinho rápido que fala bastante sobre o que a gente faz, né? O que a gente faz e o que fala do produto. E a ideia, ao longo da nossa apresentação aqui, a gente trabalhar entrando um pouquinho mais no detalhe. Então, acho que a gente já explicou um pouquinho bem por cima do que, como funciona, né? Qual que é o racional do Home Equity. E aí agora a gente vai entrar um pouquinho até nas condições, né? Então, o que ele... por que ele tem esse diferencial, né? Até que o Bruno falou que as pessoas acabam procurando para ajustar a vida financeira, para investir, né? Então, assim, ele hoje tem um grande diferencial comparado ao financiamento, né? Que são 6 meses sem parcela. Então, às vezes, a gente pegou muito durante a pandemia aquele cliente que acabou se embananando em dívida, pessoas que perderam uma parte da renda por depender de um negócio próprio, né? Então, às vezes, 6 meses, ele é muito bom para a pessoa conseguir botar a vida financeira dela em dia, fora o benefício de alongar prazo, parcela menor, mas assim, a pessoa está tão no buraco que é o que precisa para ela conseguir se arrumar. Então, por isso, muitas pessoas hoje procuram, e também tem a garantia de que ele só começa a pagar a parcela depois de que ele já recebeu o recurso. Isso também é bem importante. Óbvio que isso não são todos os nossos parceiros que fazem, tá? Mas a grande maioria hoje das fintechs oferece até 6 meses. Até 60% do valor do imóvel. Então, o que é muito importante, porque que linha de crédito que deixa você pegar 500, 600 mil reais? Né? São poucas no mercado. Então, além de tudo, esse produto é um dos poucos que possibilita de você levantar grandes valores, e aí na hora de investir teu negócio, na hora de reformar a tua casa para vender ela melhor, a gente tem pego de pessoas até para comprar novos imóveis, né? Eu acho que com toda essa mudança de pandemia, as pessoas às vezes começaram a buscar de ter uma casa de campo, e aí tem muitos lugares que não tem matrícula certinha, contrato de compra e venda, então também acaba sendo uma opção ali para fazer essa aquisição. Regularizar a pendência financeira, né? E aí você tem até 20 anos, então isso faz com que a pessoa consiga arrumar, pegar várias dívidas e trocar por uma só, por uma taxa mais baixa. Esse é de longe hoje o maior motivo de empréstimo, de tomada de empréstimo. Eu estava levantando os números hoje para uma reportagem que a gente vai fazer, e cerca de 60% a 70%, depende de qual canal que a gente está falando aqui dentro, dos clientes que acessam o Home Equity realmente é para organizar a vida financeira. E a menor taxa, né? Então, quando a gente fala menor taxa, como o Bruno disse, óbvio, o financiamento ele é mais barato, né? Por quê? O dinheiro não vai para a pessoa. Então, o banco sabe o que você está fazendo com o dinheiro, então o risco para ele é menor.
Agora, no home equity, a gente tem que comparar com crédito pessoal. E quando a gente compara com crédito pessoal, é isso, tem taxa aí de 3 dígitos ao ano. E aqui a gente está falando de uma taxa a partir de 0,95% ao ano, mais IPCA, ou até a gente consegue hoje em banco 0,95%, mas tem que ser um prazo mais curtinho, até 2 anos, 0,94%. Pré-fixada. Então, hoje, se você pega uma taxa de 1% ao mês, está mais baixo que a Selic. Né? Então, até como possibilidade de investimento, basicamente, se for olhar juros reais ali, versus a oportunidade que o cliente tem de estar investindo o dinheiro dele, ele está pagando só o IPCA a mais. Mas dependendo no que ele vai botar o dinheiro, vai render isso. Então, por isso que é uma oportunidade também. Muitos escritórios de investimento têm usado esse produto para não deixar o cliente sacar dinheiro. Então, o cliente vai lá, vai sacar um monte de aplicação que tem para fazer algum determinado investimento, e eles conseguem montar cases. O mercado tem dado essa possibilidade de montar uma estruturação que deixa o seu dinheiro aplicado, vai render basicamente o mesmo que você está pagando de juros e com benefício do teu investimento ali. Então, essa é uma oportunidade bem bacana também que vocês têm na mesa. E aí, antes de entrar um pouco mais no produto, hoje eu queria fazer uma provocação com vocês, de deixar muito claro qual que é o racional de quem empresta o dinheiro, tá? Qual a cabeça das fintechs, dos bancos, na hora de emprestar para um home equity? Por que isso? 90% das dúvidas que a gente sente hoje de quando uma pessoa na ponta quer vender o home equity, seja um consultor do meu time, seja um parceiro de vocês, a hora que você tem que falar com o cliente final, de, pô, será que essa operação enquadra? Será que esse imóvel dá para fazer? Né? Elas vêm por a gente não ter muito claro qual que é o objetivo de quem está emprestando. Então, eu acho que a gente explorando isso, e ao longo da apresentação vou linkar várias coisas com isso que eu vou falar aqui agora, vai ficar muito mais claro para todos vocês já saberem quando vocês têm um cliente em potencial de home equity ou não. Isso é o mais importante. Né? Como o Bruno falou, o cliente está na porta de vocês. Qualquer vendedor de imóvel, a gente criou esse produto na Loft lá atrás, né? Por isso, todo mundo que vem aqui vender o apartamento, ele é um cliente em potencial. Quem quer vender tem um imóvel e está precisando de dinheiro. Ele pode precisar mais rápido ou não, mas então, por isso que a gente vai lá e oferece, né? E a gente entende se para ele faz sentido ou não. Então, são esses 3 pontos que eu queria que todo mundo tivesse bem claro. Primeiro, quem empresta dinheiro quer o quê? Receber juros ao longo do tempo. Não é rápido, não é o cliente que pré-paga, é o melhor cliente de financiamento imobiliário, de home equity, de qualquer empréstimo, é o cliente que toma lá e fica 20 anos pagando a parcela dele em dia. Se for aquele cliente que todo mês atrasa um mês, então é melhor ainda, né? Mas assim, é o cliente que paga em dia. Por quê? Inadimplência é ruim para o tomador, né? Tem toda a parte de fiscalização, regulamentação do Banco Central, ele precisa dar satisfação para credor. Então, o cliente que paga em dia é o melhor cliente, né? Até porque ele já travou o quanto ele captou aquele recurso, então ele ganha o spread, né? A diferença entre o quanto ele capta e quanto ele empresta. Então, isso que você tem que ter muito claro. O melhor cliente é esse. Segundo, a garantia. Então, a mágica do home equity para ele ser mais barato é ter a garantia. Então, se ele precisa ter a garantia, ela sempre precisa ter liquidez no valor suficiente para pagar a dívida. Por que que eu frisei isso em vermelho? Diego, meu cliente tem um terreno numa cidade de 20 mil habitantes de 150 mil metros quadrados. Pô, legal. Esse imóvel pode valer milhões. Qual que é a liquidez disso? Por quanto que ele vai ter que vender para liquidar isso amanhã? Será que vai ser o suficiente para ele pagar o que o cliente devia? Né? Então, é muito importante a gente ter isso. Até o próprio LTV de 60%, né, que é o limite, está muito ligado a isso. Porque pensem que se o cliente ele contrata hoje e fica sem pagar, ele não vai dever 60%, ele vai dever 70%, 80% do valor do imóvel. Né? Então, esse ponto também é bem importante para vocês terem em mente. E o terceiro, que é como funciona uma execução de um home equity. Né? Primeiro que eu estou aqui há 2 anos e meio, quando eu vim montar a operação, a gente não teve nenhuma execução até hoje. A gente aqui, né? Tem no mercado, mas assim, ninguém quer tomar o imóvel. E por que que ninguém quer tomar o imóvel? Realmente tem que ser o cliente que fala, devo, não nego e não quero pagar. É muito melhor para a empresa renegociar, olhar o que dá para fazer, porque o que acontece? Imagina que um cliente, ele está devendo lá 200 mil. O imóvel dele valia 500. Esse imóvel,
Se tiver que tomar o imóvel, fica para a empresa, ela fica com o imóvel de 500 mil? Não, esse imóvel tem que ir a leilão. E aí, para ir a leilão, você vai gastar com leiloeiro, você vai gastar com advogado, e no leilão, você nunca vende pelo preço certo, né? Então, ninguém dá lance no leilão em primeira chamada porque sabe que esse imóvel tem que ser vendido. Então, ele vai para uma segunda, às vezes até terceira chamada, para comprar mais barato. Então, eu trouxe até um exemplo prático. Então, se pegar um cliente aqui que tinha um imóvel de 500 mil, está devendo 200, aí foi para o leilão, vendeu por 400 mil. Aí vai ter que descontar 5% do leiloeiro, 20 mil de custas advocatícias, vai sobrar 360 mil. O que vai acontecer? A instituição vai pegar os 200 mil que eram devidos para ela e o dono do imóvel vai receber os 160 de volta, tá? Então, é bem importante também entender essa lógica que mostra o quanto ninguém quer ficar tomando imóvel e por isso que tem as preocupações ali de não deixar chegar nesse ponto, tá bom? E aí agora, então, vamos entrar na parte do produto. De que são os imóveis aceitos, né? Eu acho que isso é muito bom, é muito importante, né? Para vocês saberem realmente quem que é o cliente que vocês deveriam oferecer, qual que é o cliente que é elegível. Então, a gente, como vocês podem ver aqui, a gente faz bastante coisa, o produto ele já foi muito mais limitado, né, em termos de imóvel, mas vocês vão ver que todos esses imóveis conectam no que eu acabei de falar. Então, imóvel residencial, apartamento até 60% do valor do imóvel. Pô, Diego, entendi. Apartamento é o maior LTV porque é o imóvel mais líquido. E é muito fácil de saber quanto vale um apartamento, né? Apartamento tem um prédio que tem 50, 60, 200, 300 apartamentos que no limite são muito parecidos. Então você sabe quanto é o valor de mercado e a liquidez tende a ser maior, né? E esse ponto só dos 60%, vocês como vendedores na ponta é muito importante saber também, porque isso gera muita dúvida. Diego, eu tenho um imóvel de 1 milhão, eu vou conseguir pegar 600 mil no meu bolso? Não. 600 mil é o total da operação, mas vocês têm que lembrar que tem OF, que é 3,38%, vocês têm que lembrar que vai ter custas ali de avaliação do imóvel. Então, na prática, o que sobra no bolso para o cliente é uns 55%, para ter uma margem, né? Tem registro. Então, é muito importante vocês terem isso, porque tem bastante cliente depois que fala, foi propaganda enganosa, me falaram que era até 60%, né? E outro ponto, lembra que eu falei que o banco ele sempre tem a preocupação que se um dia ele precisar tomar, precisa pagar o valor da dívida. Então, se ele vai vender no leilão, como eu falei para lá, vai ser o valor de mercado do imóvel hoje? Não vai. Então, normalmente, a avaliação do imóvel para home equity, ela tende a ser um pouquinho mais baixa do que o valor que o dono acha que ele vale, né? Então, até porque muitas vezes o cliente fala, não, meu imóvel vale 600 mil. Aí eu falei, ele está para vender por 600 mil. Ora, se o imóvel está para vender por 600 mil, é porque ninguém pagou 600 mil. Então, na prática, ele não vale isso, né? Ele vai valer um pouco mais baixo. Então, por isso que nunca é bom a gente, quando vem aquele cliente que fala, eu quero 60% de LTV, vai dar problema, porque primeiro que é o 55 e depois que vai avaliar um pouco menos do que ele acha que vale, e aí, né? E aí, consequentemente, esse valor de crédito abaixa. E aí, casa, então, cai um pouquinho o LTV, 50%. Por quê? Porque a liquidez é mais baixa, né? E aí, pô, Diego, mas a casa está toda pronta, só não está regularizada, só não tem a BITSE. Tá bom, legal. Eu sou um banco, eu emprestei 50%, o único documento que eu tenho daquele imóvel é a matrícula dele. Como que eu justifico numa auditoria que aquilo é uma casa? Na casa só tem averbado um terreno, né? E, ou tá no meio da construção. Pô, quem é que compraria uma casa no meio da construção que você não sabe como foi feito? Ou você vai comprar, mas você vai pagar um baita deságio, porque você vai falar, esse cara tá precisando de dinheiro. Então, tudo isso volta naquilo que eu falei. Por que que às vezes não aceita? Por que que o LTV é menor? Porque a pessoa que está emprestando está pensando na garantia dela lá na frente se der um problema, tá? A imóvel comercial a gente trabalha até 40% do valor do imóvel, de novo a mesma coisa, né? A liquidez vai caindo, terreno mais ainda, né? Então terreno é muito específico e o maior problema de terreno é botar valor. Então, óbvio, se for um terreno em condomínio, terreno num bairro muito bom, é mais tranquilo. Fora disso, vai ser bem difícil fazer. E por isso que a gente bota essa regra na prática de bolso, que é até 5 mil metros quadrados. Porque terreno maior do que isso não tem liquidez, tá? Então, vai cair, as pessoas acabam... Mas vai ter tanta dificuldade para fazer que é melhor falar para o cliente que não faz, porque do nosso lado aqui também a gente está para não frustrar a expectativa de cliente, né? E aí, imóvel não quitado. Pô, tem saldo de financiamento? Dá para fazer? Dá, mas vamos lá. Home equity igual financiamento, a gente aliena o imóvel.
Não dá para ter duas alienações. Se o imóvel está com financiamento, para poder fazer o home equity, eu vou precisar quitar esse financiamento. Então, se o home equity vai só até 55%, se tiver mais do que 30%, não vale a pena. A gente sabe que o financiamento é mais barato, né? E normalmente o cliente que topa, eu estou com 40% financiado, eu quero pegar 50%, para esse cara fazer isso, ele está tão ferrado que ele não vai ser aprovado. Então, por isso que a regra de bolso é no máximo 30%, e 30% aqui a gente até, eu diria que é o limite, eu falaria que é no máximo uns 20% na prática, tá? E aí, não aceita. Aí, essa de novo, muita gente questiona, por que não aceita rural? Imóvel rural, qual que é a liquidez numa fazenda? Tem matrícula certinho? Muitas vezes não tem, né? Você não consegue delimitar onde realmente termina uma fazenda. Então, por isso que não aceita. Escola. Que juiz que vai deixar você botar a leilão uma escola e mandar todas as criancinhas embora no meio do período letivo? Então, por isso que a gente não aceita, porque como garantia você não consegue executar. Hospital não preciso nem falar, igreja a mesma coisa. Multifamiliar, por onde multifamiliar, esse também é legal. Por que não aceita? Liquidez. O multifamiliar é o famoso puxadinho. Você olha embaixo, é um comercial, em cima tem um quarto, no fundo mais 3 relógios. Na hora de você vender a liquidez disso, é muito baixa, porque é o pato lá, né, que faz tudo e não faz nada direito. Então, de novo, volta lá. Galpão industrial, a mesma coisa. Qual que é a liquidez, né? Então, às vezes, tem um galpão, o galpão vale 50 milhões, mas vale 50 milhões para quê? Para o cara fazer um galpão de logística, mas só para isso. Se você tiver que vender aquilo, não vale nada. O cara quer fazer um condomínio ali. Então, ele não vai querer pagar o preço de galpão, ele vai querer pagar o preço de terreno. Então, de novo, eu estou batendo nisso, pessoal, porque isso aí vai ajudar muito vocês no dia a dia. Com essa cabeça do que quem está emprestando quer, fica muito mais fácil vocês chegarem na conclusão se dá para fazer aquela operação ou não, tá? E o valor mínimo hoje, o imóvel tem que valer pelo menos R$250 mil nas fintechs. Nos bancos pode ser qualquer valor, mas a gente acaba vendo que quanto menor o valor do imóvel, mais difícil da operação parar de pé, até porque é mais difícil a pessoa ter renda, né? Aí vai pegar muito pouquinho, que às vezes acaba não valendo tanto a pena. E além de tudo isso, acho que o mais importante aqui da gente frisar é uma operação de crédito. Então, né, a gente vai entrar um pouquinho mais nesse ponto agora, que a pessoa não é porque ela está dando o imóvel que o banco vai topar fazer essa operação. De novo, o banco não quer tomar o imóvel de ninguém, né? Então, ele vai ver se a pessoa tem condições de pagar esse empréstimo, né? Até hoje tem um monte de regulamentação do Banco Central. Se mostrar que o banco está deixando a pessoa tomar mais renda do que ela tem condição de pagar, a instituição pode ser fechada, né? Então, isso é tudo monitorado, né? Você tem hoje o sistema do Banco Central lá, que é o SCR, que tem todas as dívidas consolidadas. Então, o pessoal leva realmente isso muito a sério. E aí, acho que vocês já entenderam qual imóvel dá e não dá para fazer. É legal agora vocês entenderem que tipo de cliente dá e não dá para fazer. Eu tendo a brincar que home equity tem 2 tipos de cliente. O cliente bom, que é o investidor que vai ser aprovado em todo mundo, e aí a gente vai brigar para quem dá a melhor condição para ele, para quem dá o maior valor, né? E tem o cliente ferrado, que é quem aprovar leva. Não importa a taxa. A gente falou, as taxas estão a partir de 0,95. Pessoal, na prática hoje tem um monte de cliente assinando contrato com a gente com taxa de 1,5, 1,6. Nossa, Diego, 1,5, 1,6? Ontem eu recebi um e-mail marketing de uma instituição bancária me oferecendo para antecipar do meu FGTS ou do meu 13º a 2,5% ao mês. Um dinheiro que já sabe que vai cair na minha conta lá. Então, assim, isso ainda é barato no Brasil, ainda mais na situação de juros que a gente está hoje, né? Então, por que às vezes o cliente vai ser negado? Problema com documentação do imóvel, então volta de novo. A gente vai ter que usar esse imóvel e fazer uma alienação dele. Pô, tem qualquer coisa que impeça isso, tem um usufruto, tem uma empenhorabilidade, tá em inventário, né? Essa é uma que vem. Pô, mas eles já se acertaram, os irmãos já sabem. Pessoal, inventário enquanto não tiver no papel registrado é só problema. Então, assim, por isso que não dá para fazer, tá? Então, já falei ali das cláusulas. Então, também tem a parte de idade, tá? É igual financiamento. A soma do crédito mais a idade do proponente principal não pode passar de 80 anos e 6 meses. Então, se for uma pessoa de 70 anos, ela não pode tomar em 20, ela pode tomar em 10.
mas no home equity a gente tem muito mais flexibilidade. A gente tem parceiros que, se entrar um filho, imagina que é o imóvel do pai, né, que é o que mais acontece, está mais idoso, entra um filho junto, se o filho que compor renda, que comprovar renda, eles não olham a idade do pai e dá para tomar em 20 anos. Até porque eles sabem que se o pai vier a falecer, vai para aquele filho e quem está honrando a operação é ele. Então, a gente consegue também dessa flexibilidade, ajuda bastante em muitos casos. E imóveis em cidades com menos de 100 mil habitantes, de novo, né, a liquidez, tem muito menos gente ali para comprar, mas nos bancos a gente consegue hoje fazer independente da cidade. E, pessoal, até eu não estou vendo o chat aqui agora, mas se vocês forem tendo dúvidas, podem ir colocando, tá? Tem a Tati do meu time, que atende aí todos os nossos consultores, ela já vai adiantando algumas coisas para a gente ter tempo no fim. E aí, isso aqui é um outro ponto que é muito importante, tá? Que é a defesa de crédito. Como eu falei, o banco, ele quer ter certeza que esse cliente quer pagar. Quando vem uma indicação de vocês, a gente não fala com o cliente final. O cliente é de vocês, né? A não ser se precisar, a gente vai entrar em contato, vai pedir autorização, mas na grande maioria a gente não fala. Então, não tem ninguém melhor para fazer a defesa de crédito do que vocês, parceiros. Então, quanto mais redondo vocês derem isso, até porque as instituições, elas veem com muito bons olhos os clientes que já vêm contando toda a verdade. O cara já fala, eu tenho um problema aqui, eu quero para isso, porque fala, pô, se o cara está se abrindo aqui, eu vou olhar menos. A grande verdade que parece assim, é isso, né? Quanto mais o cliente conta toda a verdade, menos o pessoal procura. Se vem ali o cara não quer justificar, vem umas coisas meio estranhas, aí que o analista de crédito, ele vai querer procurar, vai querer caçar, né, para ver se tem alguma coisa que não está funcionando. Então, aqui, esse é um exemplozinho, que se vocês criarem a rotina de mandar o cliente de vocês para o consultor de vocês, ou seja lá direto no portal do parceiro para cair para o meu time atuar, vai melhorar muito a conversão. É isso, ó. A senhora X solicita recurso, então, para que ela quer, com que ela trabalha, conta uma historiazinha de como ela trabalha, né, da onde vem a renda dela, porque isso é o mais importante. Aí, pô, aqui falou que ela trabalha ali numa empresa, ainda tem um restaurante, aí fala um pouquinho da garantia, né, pô, se já sabe que tem ali, pô, esse imóvel recentemente, a gente tinha passado por um financiamento, então já fala um pouquinho, então tudo isso ajuda ali a gente dar celeridade, né, e a operação é mais estruturada. Óbvio que os meus analistas sempre vão olhar e tentar ajudar na defesa de crédito, mas quem está falando com o cliente são vocês, o cliente é de vocês, então isso ajuda muito o nosso trabalho, tá bom? E da parte de documentação, eu acho que esse é um outro tabu que existe, né, que todo mundo falava, quando eu entrei aqui, essa documentação era bem maior, ela já caiu muito, o mercado evoluiu muito nos últimos 2 anos, e que o home equity ele era mais trabalhoso do que financiamento, em termos de documentação. E ele não é, ele é muito menor. Por quê? Você só tem uma pessoa para te dar problema. Você não tem comprador e vendedor, né? Tem só quem está tomando crédito que é o interessado. Então, os documentos são basicamente os mesmos. E não tem formulário que precisa preencher à mão, né? Então, isso é muito mais simples. Basicamente, a gente vai precisar de uma documentação do imóvel, documentação de renda, né? E de estado civil. Com isso, a gente consegue fazer análise. Óbvio que, às vezes, vamos pedir documentações adicionais, mas é o que a gente sempre fala, a gente não pode onerar o bom cliente pelos ruins. Então, o cara bom, com pouca coisa a gente consegue aprovar ele e fazer a operação. O cara que está com problema, a gente vai pedir mais, mas esse cara ele está disposto a dar mais porque ele sabe da situação dele, né? Então, e tem um ponto só que é todo mundo importante saber, que essa é a maior diferença para o financiamento, que é a autorização de consulta do SCR. Então, para consultar crédito, né, para ver como está o perfil daqueles clientes, as fintechs que não tem todo aquele histórico de anos no mercado, aquele cliente provavelmente já passou nos grandes bancos, né, precisam consultar esse sistema do Banco Central. E para isso precisa de uma autorização. E essa é uma dos maiores diferenciais que a gente tem aqui. Aqui, com um aceite do cliente de vocês, a gente roda o mercado inteiro. Se você for com cada parceiro, para cada parceiro ele vai ter que dar um ok diferente. E o que acontece na prática? Os clientes ainda acham, tem aquela cabeça de Serasa, que quanto mais você consulta, ele cai. Às vezes ele acha que o que nega o crédito dele é estarem consultando. E, na verdade, não. É só a ficha dele real ali, do quanto ele deve ou não, né? Então, a gente aqui no começo tinha que fazer essas várias consultas, por trabalhar
com multibancos, além do nosso fundo proprietário, e muitos clientes não topavam. Então, depois que a gente conseguiu essa mudança, nosso SLA diminuiu muito, porque a gente manda para todo mundo ao mesmo tempo, a gente tem outras devolutivas, às vezes o cliente é aprovado em um primeiro parceiro, motiva ele a mandar mais documentação para ser aprovado em outros. Então, esse é um dos maiores diferenciais que a gente gera para você, né? Então, além de você ter um único ponto de contato, pô, você está falando com o João aqui que está te atendendo, ele está batendo no mercado inteiro e você pode focar no que mais tem valor hoje, que é o que vocês fazem, que é buscar clientes, né? O bem mais precioso no mercado hoje são os clientes. Então, deixa a gente fazer essa parte burocrática, facilita o dia a dia de vocês, que vocês podem focar mais, buscar mais clientes, e a gente faz o negócio acontecer e todo mundo ganha mais dinheiro. E aí, falar só um pouquinho, tem muitas dúvidas de quais parceiros que a gente trabalha e condição. Eu vou passar rapidinho aqui, mas acho que é legal vocês saberem. Então, como eu falei, a gente trabalha basicamente com o mercado inteiro. Esses são os nossos principais parceiros. Tem mais parceiros que não estão aqui, tá? Esses são os que a gente hoje mais utiliza, porque a gente acredita que são os que mais se complementam. Então, é o nosso fundo proprietário. A gente trabalha com os grandes bancos, Itaú e Santander. Para a Home Equity, quem faz para correspondente bancário é Itaú e Santander. O Bradesco está começando, a gente está com um pilotinho com eles ainda, mas está no comecinho de operação, por isso que a gente não traz aqui ainda. Então, são esses dois. Mas eu diria que o Santander aqui é o carro-chefe, é onde roda a operação mais rápida, com a menor taxa. Então, a gente fala que o cliente que é aprovado no Santander, a gente nem perde tempo tentando em outro, porque vai ser a melhor experiência para ele, né? A operação é rápida, a comissão para vocês é igual a qualquer outra fintech. Então, se fosse hoje, Diego, quem que deveria sempre tentar subir? Santander. Né? E a melhor condição para o cliente, que é o mais importante. Mas a gente tem todo esse leque aqui, que aí a gente faz milagre. Eu acho que quem já operou aqui, a gente já fez operação de 5 pessoas com 4 imóveis. Então, assim, se o cliente está engajado, se o cliente tem tudo certo, né? Ele supriu todas aquelas premissas que a gente falou para vocês, a gente vai até o final aqui, a gente faz a mágica acontecer. Pode passar. E aí, entrando um pouco mais nas nossas vantagens, né? Acho que eu falei bastante sobre o produto, vocês já sabem agora como identificar um cliente de home equity, um cliente que faça sentido, e aí por que vocês deveriam trazer para a gente, né? E não ir direto nessas instituições, porque, né, eu dei o gabarito aqui para vocês de com quem a gente trabalha. É por isso, a gente burocratiza e facilita a aprovação e liberação do empréstimo. Vocês podem estar falando com 10 pessoas ao mesmo tempo ou falar só com uma, né? Então, e por que a gente trabalha com o multibanco e com o nosso próprio fundo? Eu garanto que eu tenho a melhor taxa de aprovação no mercado. Por quê? Crédito é política. Cada um aprova um negócio diferente. Nunca um parceiro sozinho vai fazer mais do que 10 diferentes. Cada um tem um apetite. E aí, dessa forma, a gente consegue garantir que a gente sempre procura alguém que tenha apetite por aquele cliente, né? Desde que seja possível, né? Como eu falei, a gente não quer fazer nenhuma operação para o cliente se afundar mais no buraco para ele perder o imóvel dele. Então, sendo possível, então vai ter o comissionamento. E acho que um outro ponto também é esse daqui que é bem importante. Eu, né, Credit Home My Loft hoje, nós somos o maior originador de home equity em todos aqueles parceiros que a gente passou lá. Então, eu tenho o melhor atendimento de todos esses parceiros. Se vocês mandarem um negócio direto para eles e por mim, por aqui vai ser mais rápido, por aqui vai pedir menos documentação. Por quê? Eles já confiam em todo o trabalho que a gente faz, de juntar documentação, checar, montar defesa de crédito. Então, isso facilita muito o trabalho deles, né? Então, é o que eu brinco. Às vezes, se você vai subir... Aqui não dá para subir a proposta em 2 ao mesmo tempo, mas tem muito parceiro que já chegou, eu trabalhava com esse parceiro, desisti que nunca aprovou nada. Vem trabalhar com a gente, faz 2, 3 operações com aquele parceiro que ele trabalhava, mas por lá não saía, por aqui começou a sair, tá? Então, acho que esses 2 pontos aqui são o nosso diferencial e é aí que a gente gera valor para vocês. Então, acho que aqui a gente só fala um pouquinho mais, né, desses pontos que eu comentei. Então, aqui a gente tem um único ponto de contato, né, a gente está ligado nos principais players, é 100% digital, então isso é muito importante. Hoje a gente assina contrato de home equity com o cliente sem ele nunca sair de casa, se ele quiser. Então, a gente vai e faz toda a análise online, mas sempre com uma pessoa para atender vocês, né, para dar o suporte. A gente emite certificado digital e a gente assina digitalmente, dá entrada no cartório digitalmente. Então, a gente consegue fazer sem sair de casa, sem precisar de um papel assinado, né? Tudo 100% digital, o que é muito legal.
A gente tem, inclusive, parceiros que pagam no protocolo. Então, protocolou a entrada no parcelo, no cartório, o cliente já recebe ali uma parte para, né, não ter que esperar terminar o registro. Então, a assessoria, né, não custa nada para o cliente, né? E aí a diferença dos outros, que vocês vão ter que falar com um monte de parceiro ao mesmo tempo, cada um tem um processo, cada um faz uma análise numa ordem diferente, enquanto você recebe 3 aprovações que falam que são iguais, mas uma só olhou crédito, o outro olhou jurídico, o outro olhou imóvel, aí aquela aprovação de crédito cai porque o imóvel é avaliado a menor. Então, a gente toma todo esse cuidado aqui para apresentar para vocês todas as propostas na mesma fase, que é para você poder comparar banana com banana, né, e não banana com maçã. E eu acho que, a gente está aqui, suporte 100% para esclarecer vocês, os consultores, né, acompanhar a operação do início ao fim, mesmo nos bancos. Se o cliente tiver qualquer problema lá na frente em registro, a gente está aqui para dar todo o suporte, né? Tem coisas que a gente não pode fazer por ele, a gente não faz, mas até vocês, como parceiros, podem auxiliar, e se precisarem, a gente auxilia vocês a auxiliar o cliente, né? A gente está à disposição para isso. A única coisa que a gente faz hoje é falar com o cliente final, porque o cliente é de vocês, confia em vocês, mas óbvio que uma situação ou outra, quando precisa, tem autorização, um caso mais complicado, a gente entra junto, mas também sempre com eles, né, auxiliando. E a gente não manda para análise com documentação pela metade. Não adianta. Subir pela análise, pô, Diego, só consegui isso, vamos subir para... Não tem como, porque eu vou subir, vai pendenciar, é retrabalho, é ruim. Então, assim, a gente vai esperar a documentação estar completa. Então, muitas vezes do nosso tempo é de vocês mandarem a documentação certa. Mandou a documentação certinha, no máximo um dia útil ali a gente vai subir, e aí é esperar a resposta dos nossos parceiros, né? E como a gente tem vários, tem uns que respondem rapidinho, não demora um pouco mais, mas a gente vai estar sempre passando as respostas para vocês. E acho que a gente tem um modelo único de indicação, né? Então agora é 100%, só temos uma plataforma, né? Tem bastante gente que já trabalha lá, tem gente que está se acostumando. Até não percam o próximo Conecta Cred, vou dar spoilers aqui, que vai ser só sobre C3, tirando dúvida. É bem importante, é o nosso sistema novo, né? Que, é o nosso único sistema agora, é sensacional, tem muita novidade boa para vocês, tá? Mas acho que esse aqui não vale... Depois a gente vai mandar na apresentação, tem um pouquinho mais de detalhe de como indicar, se alguém tiver dúvida, tá? E a parte de comissionamento, que a gente, falei para vocês que é um produto que vai crescer para caramba, que esse ano não está sofrendo, pelo contrário, o mercado está aumentando, né? E, além de tudo, ele paga mais do que financiamento imobiliário. E não compete com financiamento. O cliente de financiamento não é um cliente home equity. Eu vendi home equity, não vou fazer financiamento? Não. E pelo contrário, se você é uma imobiliária, você tem um imóvel que está lá parado para vender porque ele está mal cuidado. Se o seu cliente fizer um home equity, reformar e vender, você pode ganhar as 2 vezes ali, porque depois alguém ainda vai fazer aquele financiamento. Então, assim, isso é outro ponto bem bacana do produto, né? E o comissionamento é maior. Então, hoje, para vocês parceiros, se a gente originar em qualquer banco lá, ou fintech, que não seja Itaú e Inter, a comissão para vocês é 1,5% sobre o valor originado, né? Então, o cliente pegou 300 mil reais, vai ser sobre esses 300 mil reais. E se for Itaú ou Inter, a comissão é um pouquinho menor, é 1%. E o fluxo é igual hoje o que vocês têm com a gente para financiamento também. Assinou o contrato, tá? E é muito importante essa diferença para home equity, o que vale é contrato assinado. Então, o contrato assinou até o último dia desse mês, vocês vão receber no dia 25 do mês subsequente. Foi tudo emitido, assinou no dia 1º. Aí vai ser mais um mês para frente, porque realmente home equity, enquanto o cliente não assinou, não tem valor, tá bom? Pessoal, acho que é isso. Eu até estou no horário aqui, mas eu tenho tempo, estou à disposição de vocês. Eu sei que acho que a Tati já tirou bastante dúvida aí de vocês no chat, mas acho que a gente pode abrir aí, né, Fê? Se alguém quiser tirar dúvidas, até entrar aí, falar, trazer um caso, a gente fazer uma simulação, eu estou super aberto. Sim, o material vai ser disponibilizado, essa apresentação a gente manda para vocês. Tá, a Maria das Graças perguntou aqui da média de custo de cartório. É o mesmo custo, é o custo padrão de registro de uma alienação, tá? A gente usa aqui uma aproximação ali de 1% do valor
do crédito, mas, putz, hoje em São Paulo, tá? Que esse eu tenho um pouco mais de cor. Uma operação ali até 200 mil vai custar uns R$1.500, mais ou menos, só que não é linear. Chega lá, se for uma operação de 2 milhões, acho que o custo mais alto é uns R$10 mil, tem meio que um cap, então vai subindo aí de acordo com o valor do crédito. Então não é nada muito expressivo de acordo, pelo valor que o cliente pega, né? O tempo máximo? Tá, então o João perguntou aí o tempo máximo. João, nos bancos e as fintechs que não tem esse pagamento em protocolo, é depois do registro. Então, assim, hoje depende muito do cartório, tá? Então, se aparecer algum problema, alguma pendência, pode demorar. Tem sido cada vez mais rápido, tá? Até porque o produto tem se difundindo, os cartórios estão mais acostumados hoje em dia. Eu diria que na média aí é de 15 a 30 dias, tá? Principalmente a gente falando... E a gente fala muito de São Paulo, mas tem cidadezinha aí do interior que, acho que pelo cartório ser menor, a gente já fez a operação que saiu em uma semana. Mas podem acontecer problemas, e se acontecer problemas, a gente está aqui para ajudar. Aliás, esse é um ponto bem bacana das fintechs, tá? Nas fintechs, eles cuidam de toda a parte do registro. O cliente não precisa fazer nada. Então, ele não precisa ir na agência, assinar, levar, porque Itaú Santander é igual a aquisição. Se der um problema no cartório, o cliente que vai precisar resolver. Óbvio que a gente vai dar esse suporte para ele. Mas nas fintechs, eles têm um time especializado em resolver isso, tá? Então, essa é a resposta. Para todas as instituições. A Débora perguntou, esse percentual para cada modalidade de imóvel é igual para todas as instituições? Boa, ótima pergunta, Débora. No geral, sim, tá? Apartamento sempre vai ser 60%, mas os imóveis de menos liquidez às vezes varia. Terreno não é todo mundo que faz 30%, casa, alguns lugares fazem 40%, muito de novo na linha daquilo que eu falei, né? Quanto mais o imóvel com mais liquidez, todo mundo está disposto a tomar o risco. E aí, às vezes, imóveis com menos liquidez, as pessoas vão ser um pouquinho mais conservadoras, tá? Mas, no geral, na média, a gente consegue próximo daquilo. Mas lembrando sempre que é de acordo com o valor da avaliação. Então, tome muito cuidado com isso, né? Às vezes não vai valer o que a pessoa chega para vocês falando que vale. A gente já chegou aqui de operação, um cliente falando que valia 2 milhões, quando você vai ver o imóvel, o próprio cliente está anunciando a 1.200.000, assim. Então, é importante vocês fazerem esse trabalho, de às vezes pelo menos dar uma procuradinha ali no imóvel do cliente. Hoje em dia é muito fácil com todas as plataformas, né? Na própria Loft, vocês podem procurar ali, ver se tem algum imóvel parecido na mesma região, você procura ali pela rua, pelo prédio, né? Isso aí já vai evitar de vocês frustrarem muito o cliente. Porque quando o cliente faz isso, tudo bem, vai demorar 20 dias, às vezes, imagina que foi, voltou, demorou para aprovar, aí quando aprovou o crédito, aí na avaliação do imóvel o negócio diminui, né? Estou botando um prazo até esticado, mas olha a experiência ruim que vocês geraram no cliente. Tá certo, foi por culpa dele, mas tudo bem, vamos evitar fazer isso, né? É melhor para todo mundo, vocês também não ficam perdendo tempo, né? Se o cliente já chega lá, não, meu imóvel vale 1 milhão, eu preciso de 500 mil. Vocês olham e falam, e vocês conhecem muito também disso, né? Esse imóvel não vale 1 milhão, vale 800, 700 mil. Se o cliente falar que só 500 mil resolve a vida dele, é perda de tempo essa operação, né? Porque não vai dar para fazer. A Aline Pereira mandou, no simulador do C3, já considera o cálculo de IOF? O IOF pode ser financiado? Legal, Aline. Do simulador de tal IOF você me pegou. Eu acredito que não, mas na grande maioria hoje a gente consegue financiar sim, tá? Não, na verdade o IOF a gente consegue em todas, até nos bancos a gente consegue ali colocar. Então não é um problema. As custas de avaliação agora nos bancos estão um pouquinho mais chato, às vezes o cliente tem que pagar, depois o banco reembolsa, né? Igual em aquisição, mas nas fintechs tudo é incluído na operação, então o cliente não precisa pagar nada agora. E a última aqui até então, a Mônica Bordim. Quando o cliente faz o home equity, ele vende imóvel financiado, como fica os juros para quitação home equity? Entraria como interveniente? Seria isso? Perfeito, essa daí entendeu tudo já. Isso aí, galera, é exatamente igual a um financiamento imobiliário, né? Assim, do ponto de vista jurídico, é o mesmo produto, alienação em cima do imóvel.
Então, quase todas as instituições hoje já conseguem fazer por interveniente quitante. No limite, ele vai emitir um boleto e a instituição já paga ali e faz o processo. Então, acho que é isso daí. Bem, pessoal, acho que muito obrigado pela atenção de vocês. É um prazer estar aqui. Também me deixa à disposição aí. Se alguém precisar, meu e-mail é diego.rato@loft.com.br. A Tati também vai colocar o e-mail dela aí no chat. E aí eu vou chamar o Bruno aqui para fazer o encerramento com vocês, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Acho que foi um período bem produtivo aí para a gente explicar um pouquinho mais do Home Equity. Continuem procurando a gente, né, Rato, para tirar dúvida. De novo, é normal vocês terem dúvidas, apesar de ser muito parecido com o crédito imobiliário, é normal surgir dúvida, é normal no início da contratação você ficar um pouco com uma dúvida em relação à condição, taxa, contratação, crédito, cartório. Então, fica à vontade, o time está aqui para tirar essas dúvidas, para atender, para a gente tentar ajudar vocês. Mas eu garanto uma coisa, assim, pula nesse barco que o futuro do Home Equity, não só aqui no grupo Loft, na Credit Home by Loft, mas no Brasil, é promissor. Quem entrar nesse barco agora vai conhecer melhor esse produto e poder navegar melhor no futuro que esse produto está trazendo para a gente. E convido vocês a realmente abraçar essa causa que vai valer a pena. Contem com a gente, tá? Uma provocação que eu faço só para vocês aí, quem já trabalha com Home Equity, né? Não, Diego, eu estou feliz, eu tenho um outro parceiro. Ninguém tem tanto parceiro na base que nem a gente. Então, manda para cá e fala, não pode trabalhar com esses que eu já estou lá. Que vocês vão ver a diferença. E aí, depois que 1, 2 casos dê certo aqui, que não estava dando certo fora, aí talvez vocês vão querer migrar 100% para cá. Mas então, faça essa provocação que vocês vão ver que vai dar certo. Tá bom? Obrigado, galera. Boa tarde para todo mundo. Valeu, até a próxima, viu? Abração.